que psicologia jurídica é unicamente perícia psicológica. Perícia psicológica, para quem ainda não está muito ambientado com esse termo, seria a realização de uma avaliação psicológica num contexto legal, num contexto ali dentro de um processo judicial. Dentro da legislação e das normativas dos nossos, das nossas leis aqui no Brasil, nós temos a perícia como uma avaliação especializada feita por um profissional especialista em alguma área. Então, a gente tem perícia médica, perícia psicológica, perícia social, perícia contábil, enfim. Então, a gente tem ali essa legitimação dos profissionais que têm um conhecimento que o direito não tem. Então, sempre que ali dentro de um processo, por exemplo, vamos pensar vara de infância, vara de família, a gente precisa de uma avaliação feita por um profissional, um especialista em alguma matéria. O juiz vai nomear um perito para fazer aquela avaliação. Como nós temos hoje, então, uma judicialização das relações e como nós temos também muitas situações de violência contra crianças e adolescentes, então, violação de direitos fundamentais, então, nós, infelizmente, temos muitos processos dentro do Poder Judiciário. Né? E a psicologia, ela entra para contribuir nessas ações, fazendo avaliações especializadas em processos de adoção, processos de medida de proteção, violência contra crianças e adolescentes, então, processo de adoção, paternidade socioafetiva, até foi um dos temas que alguém colocou ali dentro das sugestões para a gente tratar aqui, né, em algum momento das nossas lives, aí durante a semana, guarda, convivência, vamos pensar mais, realização de visitas monitoradas, que não é uma avaliação, mas que o psicólogo acaba se ocupando disso também dentro desse contexto do Poder Judiciário. Então, progressivamente, a atuação do psicólogo dentro dos processos judiciais tem crescido de forma muito significativa, né? O direito, então, ele reconhece que ele não tem conhecimento sobre algumas questões e precisa, então, de um expert, no caso, o psicólogo, para contribuir ali dentro daquele processo. Então, quando é necessário, o juiz ele vai pedir essa avaliação para um psicólogo, para um perito, tá? Um perito psicólogo. No entanto, a psicologia jurídica ela vai muito além, gente, dessas avaliações. E a gente vai falar de forma mais detalhada da perícia e do desdobramento das nossas perícias, que é a elaboração do laudo psicológico, na quinta-feira. Então, quem está entrando aqui agora, clica ali no link da bio, faça a inscrição gratuita. E a gente vai ter um workshop propriamente dito aqui no Instagram, mais um formato de bate-papo mesmo, da gente aquecendo o nosso conhecimento sobre vários temas. Mas então tenham em mente que a psicologia jurídica ela vai muito além da atuação pericial, tá? Dessa atuação enquanto avaliadores. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga judiciária, eu sou avaliadora, diariamente eu faço avaliações psicológicas, elaboro laudos que vão para os processos judiciais, integrando ali o rol de provas que o juiz vai utilizar para ali formar a convicção dele dentro daquela ação. No entanto, nós temos a figura do assistente técnico. Quem aqui já ouviu falar sobre assistência técnica, né? O psicólogo como assistente técnico dentro de processos judiciais. É considerado, então, uma atuação enquanto psicólogo jurídico, mas o assistente técnico, ele não vai fazer uma avaliação psicológica, tá? Quem se interessa por essa possibilidade de atuação, eu sugiro fortemente ler ali os artigos do Código do Processo Civil, que vai definir a figura do assistente técnico, e dentro do Conselho Federal de Psicologia, a Resolução 08 de 2010. Quem aqui, eu sei que a Andréia, que está aqui assistindo a gente, trabalha como assistente técnica também, né? A gente está sempre discutindo alguns casos. E nessa situação, pessoal, então, o psicólogo, ele é um psicólogo jurídico, mas ele não está fazendo perícia. O assistente técnico, ele vai atuar sendo contratado de uma das partes do processo judicial. Então, imagine um processo de guarda. O juiz, ele pediu uma perícia, uma avaliação oficial que vai ser feita pelo perito. Esse pai, essa mãe, as duas partes do processo judicial, eles podem contratar um assistente técnico, cada um pode contratar um, e esse profissional que tem ali o conhecimento da psicologia, ele vai elaborar quesitos, ele vai elaborar perguntas para nortear o trabalho do perito. Então, antes de nós iniciarmos a perícia, o juiz abre um prazo para o assistente técnico mandar ali as perguntas que ele quer, né, que o perito responda. Então, são perguntas guias ali no planejamento da perícia. Então, das condições, das habilidades, competências parentais desse pai, da afetividade entre a criança e um dos genitores, da rotina, do dia a dia, né, das formas com que se exerce a parentalidade por esse pai, por essa mãe, enfim, várias perguntas, e aí passa pelo crivo do juiz para deferir ou não esses quesitos, essas perguntas que o assistente técnico ele elabora. Na maior parte dos casos, os juízes deferem.
né? Mas o psicólogo, ele vai responder as perguntas afetas ali que correspondem à sua área de conhecimento. Então, muitas vezes, né, e principalmente quando não tem assistente técnico, às vezes o Ministério Público ou um advogado coloca ali no processo vários quesitos que não são da área do psicólogo, quesitos médicos, quesitos sociais, e que nós não temos elementos para responder. Ora, mas e aí, o juiz, ele deferiu esses quesitos, eu respondo ou não respondo? Não responde. Nós estamos ali no processo, gente, representando uma ciência. Tudo que fugir do nosso campo, a gente vai justificar o motivo de não responder aquele quesito. Tá? Então, o assistente técnico, ele vai fazer essas perguntas. Então, vejam, é um psicólogo jurídico atuando como assistente técnico. Depois que o perito faz a avaliação e ele vai elaborar um laudo psicológico, a gente vai falar detalhadamente sobre isso na quinta-feira, né? O assistente técnico, ele tem um prazo para ler criticamente esse laudo psicológico, a questão da própria estrutura, o conteúdo, qual caminho o perito percorreu até chegar àquelas conclusões e até a forma de expor aquelas conclusões. Então, o assistente técnico, como um profissional da psicologia, ele terá o conhecimento e a expertise, né, devida para fazer essa análise crítica do laudo psicológico. E vocês sabem qual é o documento que o assistente técnico elabora depois dessa análise crítica, ali que ele faz do laudo psicológico? Quem souber a resposta, coloca aqui nos comentários. Então, o trabalho do assistente técnico, ele também vai expressar a conclusão dele por meio de um documento psicológico. Lembrem lá a resolução 06 de 2019, que nós temos alguns tipos de documento que nós, psicólogos, elaboramos, e no caso, o assistente técnico, gente, ele vai elaborar, não é um relatório, não é um laudo, ele vai elaborar um parecer psicológico, porque a comunicação de uma análise de um documento psicológico que foi feito, e ele vai fazer esse documento. Então, vejam, nesse caso, o assistente técnico, gente, ele não é nomeado pelo juiz. Quem é nomeado pelo juiz é o perito. É esse profissional imparcial que não tem ali nenhum compromisso com as partes, ele não é contratado do pai, não é contratado da mãe, ele é nomeado pelo juiz, ele vai ajudar o juiz a tomar a melhor decisão naquela situação, por meio do conhecimento dele, a análise que ele vai fazer daquela situação, a avaliação, e vai expressar por um laudo. Já o assistente técnico, ele vai ser contratado por esse pai, por essa mãe, vai combinar ali os honorários, vai elaborar um contrato, e vai dizer, né, se aceita ou não aquele trabalho, e vai fazer, então, a elaboração desses quesitos. Eu até sempre sugiro para os alunos que tenham diferentes tipos de contratos, porque nem toda pessoa que te contratar, como um psicólogo jurídico, assistente técnico, ele vai precisar da elaboração prévia dos quesitos. Às vezes, as pessoas vão procurar vocês quando já está nessa fase da perícia, e aí vocês vão fazer essa segunda parte, que seria a elaboração do parecer psicológico, porque aquele prazo anterior para elaborar quesitos, para o perito responder, já passou. Então, tenham em mente essas possibilidades ali de atuação, e é algo prático e que a gente precisa falar sobre isso também, até dessas relações de trabalho e das expectativas que os clientes têm da atuação do assistente técnico, para que vocês consigam manejar ali toda essa relação de trabalho que se estabelece e atuar em conformidade com a ciência que você representa, que é o Conselho Federal, né, que é a psicologia. Então, a gente assina documentos com o nosso CRP. Então, façam dessas oportunidades as melhores possíveis, tá? Dentro da psicologia jurídica também, pessoal, nós temos os profissionais que atuam nos serviços da rede de proteção. Tá? Então, nós temos instituições de acolhimento, por exemplo, crianças que por algum motivo, né, de risco, de violação de direitos, precisaram ser, ao menos inicialmente, temporariamente retiradas de sua família de origem, da sua família biológica, porque estavam sofrendo violências ou violações de direitos, e aí o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, os profissionais da rede de proteção não encontraram ali nenhum familiar que pudesse, pelo menos provisoriamente, temporariamente, cuidar dessa criança. E ela não pode ficar em risco. Então, nós temos as instituições de acolhimento, os antigos abrigos, antigos orfanatos, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E aí, nas instituições de acolhimento, que é onde as crianças e os adolescentes ficam, até a sua situação jurídica ser definida, né, porque não se sabe se eles vão voltar para a família de origem, o ECA vai dizer para a gente enviar esforços ali para que a criança volte para sua família de origem, né, e aí toda a articulação, políticas públicas para que a família ela supere as condições que ocasionaram o acolhimento dessa criança,
tá? Mas até que isso seja definido, se ela vai voltar para a família ou se ela vai para uma família substituta por meio da adoção, a gente pode até em outros momentos falar mais sobre isso. Não sei se tem gente aqui que vai fazer o concurso do Tribunal do Justiça do Rio de Janeiro, até se tiver, posta aqui para eu saber se vocês estão interessados em trabalhar como servidores, né, peritos servidores. Mas, enfim, voltando, nas instituições de acolhimento, nós temos equipes multidisciplinares, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais que vão ter um trabalho muito específico e muito importante com essas crianças também. E elas são profissionais que também vão elaborar documentos para o processo judicial dessa criança que está acolhida. Toda criança que está numa instituição de acolhimento, elas têm um processo que se chama medida de proteção, tá? E aí a gente vai acompanhando esse caso, essa criança, essa família, a vara da infância, então o Ministério Público, por quê? Se a criança acolhida, ela está tendo também um direito fundamental violado, porque ela não está tendo direito à convivência familiar, porque anteriormente ela estava numa situação de risco. Não sei se eu estou falando muito rápido, se está sendo, né, se vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal. Se estiver muito acelerado, vocês me falam, eu vou falando um pouquinho mais devagar, que a gente vai se empolgando e uma coisa puxa a outra. Mas esse profissional, então, que trabalha com crianças e adolescentes na instituição de acolhimento, então, um profissional que está ali diariamente e também tem um contexto de atuação bem importante, que não é de psicoterapia, tá? Mas ele também vai elaborar documentos para o processo judicial dessa criança. Porque lembra que lá no comecinho eu falei que sempre que tem um processo judicial, o juiz ele vai precisar se valer de várias provas, e provas, então, documentais, provas documentais, provas testemunhais, provas técnicas. Então, aí a gente tem as outras ciências contribuindo ali para o processo judicial, e a gente tem os documentos dos profissionais, então, da instituição de acolhimento, um relatório psicológico, esse profissional, então, um psicólogo que é um psicólogo jurídico, mas ele não está fazendo perícia, ele não está fazendo uma avaliação psicológica, ele está num outro contexto de atuação, mas ele é um psicólogo jurídico também. Então, a gente falou do acolhimento, nós falamos dos profissionais assistentes técnicos também, falamos do perito, e muitas vezes, né, eu, como uma defensora e uma incentivadora de profissionais psicólogos para que realmente prestem serviços para o sistema de justiça, porque nós precisamos muito de profissionais e profissionais devidamente qualificados e capacitados e responsáveis sobre o trabalho nesse contexto. Então, como uma incentivadora, eu sempre trago algumas informações referentes a equívocos que nós vemos, não só do direito em relação à psicologia, como se todo psicólogo estivesse ali para fazer terapia com as pessoas, e muito pelo contrário, né, não é disso que se trata, mas de esclarecer, então, mas agora eu estou ouvindo falar um pouco mais sobre perícia, sobre avaliação, porque o mercado de trabalho precisa de psicólogos, e realmente precisa, mas a psicologia jurídica no Brasil, ela é muito mais ampla do que a atuação unicamente enquanto avaliador, enquanto perito, tá? E aí, ó, tem mais gente chegando aqui. Gente, me conta aí de onde vocês são, quem já faz perícia. Tem um pessoal aqui do Trilha da Perita também, que é um curso que a gente tem. Que bom que vocês estão aqui, gente, acompanhando. Ó, o pessoal dizendo que o ritmo não está tão acelerado, então está conseguindo acompanhar. Podem ir mandando eventuais dúvidas que vocês têm. A gente planejou aí uns 30, 40 minutos para conversar com vocês, tá? A Flávia de Videira. Flávia, tudo bem? Então, nós temos também, gente, outra área de atuação do psicólogo jurídico, mas que não é um perito, são os psicólogos que trabalham nas instituições de adolescentes que cumprem alguma medida socioeducativa, né, que estão internados, sendo que a medida socioeducativa que eles receberam foi permanecer esse período internado. A gente fala dos censos, né? Lá nós também temos psicólogos que trabalham no sentido de orientar, de fortalecer ali esse adolescente que cometeu um ato infracional, e dependendo da gravidade, da situação, enfim, a gente tem várias medidas socioeducativas que o juiz pode aplicar, e uma delas seria a internação. Então, esse adolescente ele vai ficar internado durante um período ali, e com caráter, então, educativo, e ali também nas instituições, nós também temos profissionais psicólogos, então a psicologia jurídica também nos ajuda muito na temática do ato infracional, das medidas socioeducativas. Então, é importante que a gente também esclareça isso, e geralmente são profissionais concursados do Estado
que trabalham ali, ou por contrato temporário e tudo mais, diferente dos peritos, que então são profissionais concursados, que prestam ali um concurso, geralmente são as provas objetivas, a gente tem as provas discursivas também. Agora, em fevereiro, nós temos o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as inscrições acho que ainda estão abertas, tá? Então, para trabalhar como perito, a gente tem os concursados e nós temos também a possibilidade de trabalhar como autônomo, né? Costumo divulgar aqui para vocês que os recursos humanos dentro dos tribunais ainda é escasso, nós temos um reduzido número de profissionais que trabalham como profissionais concursados, então os tribunais também nomeiam profissionais autônomos para fazer essas avaliações, tá? Uma outra atuação, gente, que não é exclusiva do psicólogo, mas que muitos psicólogos se capacitam e prestam esse serviço, é enquanto entrevistador forense para conduzir os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Aqui também nós vamos falar da psicologia jurídica, no depoimento especial de crianças e adolescentes. Nós precisamos estudar muito e nos debruçar sobre psicologia do testemunho, né, técnicas de entrevista. Hoje no Brasil nós temos então o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que é o que vai nortear essa atuação do psicólogo ou de um outro profissional devidamente capacitado e qualificado para conduzir essa entrevista, que é uma oitiva, né, uma audiência com a criança e adolescente que foi vítima ou testemunha de algum tipo de violência. Então, não é uma atuação privativa do psicólogo, tá? Diferente da avaliação psicológica, que unicamente o psicólogo pode realizar. O depoimento especial, não. Outros profissionais devidamente qualificados e principalmente que dominam ali o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, ele vai fazer, então, essa oitiva, essa audiência com uma criança ou com um adolescente que foi vítima ou testemunha de algum tipo de violência. Depoimento especial, então, é um avanço muito grande nos direitos das crianças e dos adolescentes. Não sei aqui se alguém que está assistindo é alguém que tem acompanhava ali antes da existência antes da prática, né, do depoimento especial, mas crianças e adolescentes sendo ouvidos por meio de uma audiência tradicional, direto ali na sala de audiência, então com juiz, promotor, advogado, acusado, escrivão, e aquilo era uma outra violação de direito contra a criança e contra o adolescente. Então, já que em algumas situações a criança, né, o testemunho da criança é importante e é relevante para aquele processo, e desde que ela tenha, então, disponibilidade, capacidade e desejo de prestar o seu depoimento, então existe também todo esse cuidado dos profissionais para verificar se a criança vir para um depoimento especial atende ao melhor interesse dela, e se ela não quiser vir, nós não obrigamos, se nós não insistimos, mas em muitas situações ela é até como um efeito terapêutico mesmo. Muitas crianças né, relatam que querem vir, querem falar e, enfim, querem ser ouvidas pelo sistema de justiça. Então, a gente tem essa modalidade hoje da criança ser ouvida por meio de um profissional devidamente qualificado para conduzir essa entrevista, né, essa oitiva com as crianças e adolescentes. E aí, em outra sala, os operadores do direito, os advogados, né, o juiz, promotor de justiça, eles assistem em tempo real. Então, aqui nós também, gente, estamos falando da psicologia jurídica, tá? Então, né, teria, na verdade, vários outros exemplos aqui para trazer para vocês. Os profissionais da rede de proteção, que fazem escuta especializada também, e que também não é privativo do psicólogo, mas que importa muito, novamente, conhecimento sobre técnicas de entrevista, psicodinâmica da violência sexual. Então, uma entrevista que ocorre no âmbito da rede de proteção, tá? Até para que a gente verifique se essa criança ela está sendo, né, mesmo revelado uma situação de violência, que a gente consiga realizar os encaminhamentos devidos ali visando a proteção dela. Então, esse profissional da rede de proteção, ele também atua dentro da psicologia jurídica. E é tudo muito integrado, né? Quem já está aí na área durante algum tempo consegue compreender que, isoladamente, nenhum serviço, nenhum profissional e nenhuma esfera ali do poder, gente, consegue garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Hoje nós temos, então, no Brasil, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação muito avançada no que se refere realmente à proteção de crianças e adolescentes, e claro que a gente tem muitas dificuldades no cotidiano, justamente pela questão de políticas públicas, recursos humanos, capacitação e tudo mais, mas, enfim, o ECA é uma legislação comparada com a legislação de outros países, uma legislação
muito avançada. E o nosso objetivo é garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. O ECA, ele reconhece que a criança não é um mini adulto, como a gente estudou, lembra lá na Philippe Arrier, na Idade Média, então, que não tinha diferença entre criança e adulto. A criança era um mini adulto, até nas roupas, já trabalhava e já até participava de jogos sexuais ali, então não tinha essa proteção à infância como nós temos hoje. Então, o ECA vai dizer que a criança, adolescente, eles são sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento e por isso nós temos toda uma rede de proteção para realmente assistir essas crianças nas suas necessidades e necessidades biopsicossociais. Então, sempre que nós temos notícia ou indício de uma violação de direito contra uma criança ou adolescente, a rede de proteção, o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, eles vão intervir, porque nós precisamos realmente garantir a proteção integral. E aí eu volto, né, a essa integração de todas as esferas, de todos os poderes, para que a gente consiga garantir isso. Então, o juiz da vara da infância, isoladamente, ele não consegue garantir essa proteção, unicamente fazendo uma audiência, ou despachando ali no processo, ou mesmo sentenciando. Não, ele vai precisar de muitos profissionais, não é só a equipe multidisciplinar ali do juiz, que está prevista também no ECA, e é o que a gente fala que inaugurou ali, que abriu as portas, realmente oficializou a entrada do psicólogo no sistema de justiça enquanto um profissional concursado e que integra o quadro de servidores do Poder Judiciário, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, mas em conjunto, então, pensando principalmente o juiz da vara da infância, ele vai precisar se articular com a rede de proteção desse município. Então, de novo, gente, isoladamente, nós não conseguimos garantir a proteção das crianças e dos adolescentes. Então, a psicologia jurídica, quando a gente fala, vamos desmistificar isso, então, primeiro, a gente tem que falar sobre psicologia jurídica, algo que a gente estuda muito pouco na faculdade. Segundo, muitos profissionais ou estudantes têm esse equívoco de que psicologia jurídica é unicamente perícia, é avaliação psicológica em processo judicial. E não, gente, não é. Alguns anos atrás, acho que foi em 2020, acho que foi antes da pandemia, durante a pandemia ainda fiz um tempo, a gente tinha um grupo de estudos aqui pela Vinculare sobre psicologia jurídica. E a gente se encontrava online uma vez por mês, e como era difícil conseguir escolher unicamente, entre aspas, 12 temas que coubessem ali no nosso calendário anual de estudos e discussão. Por quê? Dentro da psicologia jurídica, a gente tem muitos temas para estudar. Então, tentei trazer um panorama aqui para vocês, gente, e continuaria falando sobre vários temas ali que a gente estuda dentro da psicologia jurídica e precisa se apropriar e se dedicar, né? Espero que tenha ficado claro para vocês algumas diferenças, então, entre o perito, as formas que o perito pode ingressar dentro do sistema de justiça, a função do assistente técnico, que é uma atuação muito importante, que eu recomendo vocês que realmente se interessam pela área, que se dediquem, estudam, porque também estudem, é um mercado de trabalho que precisa de profissionais experts nessa área para auxiliar ali na garantia de direitos de crianças e adolescentes, façam parcerias com advogados, procurem a OAB, divulguem os seus serviços, porque um processo judicial ele ganha muito quando nós temos assistentes técnicos qualificados para garantir a qualidade dessa prova pericial que o perito ele vai realizar, tá? Falamos então também sobre o ato infracional, não é? Sobre as equipes ali do juiz da infância, falamos da instituição de acolhimento, então esses profissionais que trabalham ali nos serviços, né? Então poderíamos também falar sobre o CREAS, falamos um pouco sobre escuta especializado, enfim, tentei trazer um panorama geral para vocês. Graziela, que bom que você gostou. Gente, tem várias dúvidas que o pessoal foi mandando ali na caixinha de perguntas, e eu não consigo responder nesse tempo previsto aqui. Eu vou respondendo entre hoje e amanhã ali nos stories, e lembrando todos vocês, na quinta-feira, então, a gente vai ter um workshop bem prático, bem objetivo, sem muita enrolação. Eu sei que hoje o tempo é o nosso bem mais precioso, então a intenção não é trazer um resgate histórico ou se debruçar muito em questões teóricas sobre o lado psicológico, mas algo bem prático para ajudar o dia a dia de vocês. Não quero que vocês incorram em erros que diariamente, infelizmente, eu vejo profissionais fazendo dentro do sistema de justiça, elaborando documentos de forma equivocada. Então, quem ainda não se inscreveu, lembrando que a inscrição é gratuita, gente, clica ali no link da bio, depois tá aqui nos stories também. Divulguem para os colegas de vocês, para que a gente realmente tenha um time de profissionais que sejam responsáveis, que sejam éticos, que sejam técnicos dentro do sistema de justiça, que não representem um desfavor da psicologia
ali dentro do sistema de justiça que precisa tanto de profissionais como nós. Então, nós temos muito a contribuir e continuaremos contribuindo, mas sempre de forma ali atenta e zelosa aos interesses das crianças, dos adolescentes e auxiliando o desenrolar do processo judicial dentro do que compete o conselho, né, a nossa ciência, a psicologia e dentro ali das normativas sempre do Conselho Federal de Psicologia, tá bom? Gente, então acho que é isso, Margarete. Uma boa noite para vocês também. A live vai ficar gravada aqui, eu vou compartilhar com vocês no Instagram. Então, quem chegou já tinha começado, daqui a pouco já fica disponível aqui no feed para vocês, tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês e a gente se encontra então na quinta-feira.